nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe quando queremos nesse momento refletir na sua santa palavra. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a nossa vida, ela é comparada a um barco navegando. Por vezes, enfrentamos temporais que nos causam pânico. Ondas se arremessam contra o nosso barco, nossa vida, levando a crer que nós fomos abandonados por Deus. Quanto medo, quanta angústia em nossos corações. Nas nossas vidas, há momentos em que parece que Deus está dormindo. O temporal se arma, as dificuldades nos envolvem e Deus parece que não nos atende, não nos ajuda. Porém, é exatamente nestes momentos que nós precisamos aprender a confiar e entender de que todas as coisas ruins, complicadas, Deus também tem sob o seu controle. Por isso a pergunta que serve de tema para o nosso culto de hoje é muito importante. E quando a tempestade vem, o que a gente faz? O que nós fazemos? Quem não tem receio de temporal? Quando eu era criança, a gente morava numa casa de madeira, e a cada temporal, quando dava um trovão mais forte, a casa toda tremia. Lembro-me que a minha mãe tinha um armário com a frente de vidro, onde ela guardava copos e pratos. E cada vez que dava um trovão forte, aquele vidro vibrava, causando um barulho tenebroso. Eu não sei se é impressão minha, mas naquele tempo parece que os temporais eram mais frequentes e mais assustadores. Não sei, talvez é impressão minha. Assim como o inverno, lá no meu tempo de infância, de adolescência, a gente ia para a escola 10, 15 dias seguidos pisando na geada. E hoje nós vemos aí no máximo 1, 2, 3 dias seguidos de geada. Ou seja, nem o inverno é mais como era antigamente. É justamente numa situação de tempestade que os discípulos estavam vivendo. O barco era castigado pelo vento, varrido pelas ondas enfurecidas, enchendo-se de água. Parecia ser o fim deles. Tomados pelo medo, os discípulos observam que Jesus dormia. Não estando atento na visão deles para a situação difícil que estavam enfrentando. E eles então o acordam com um pedido de ajuda que mais parece uma crítica. Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso?
Jesus se levanta, repreende, acalma a natureza e se dirige aos discípulos. Jesus sabe das suas fraquezas. Ele sabe dos seus medos. E Jesus então cuida deles, mostrando a importância de confiar nele, de acreditar nele. Os discípulos ficaram com medo, nervosos, sem saída, desesperados naquele momento. Aliás, o medo é um sentimento que está presente na vida das pessoas. Afinal, quem não tem medo de alguma coisa? Quem não tem medo de uma tempestade forte? Quem não tem medo de ser assaltado? Quem não tem medo ou receio do coronavírus? É claro que é difícil entender a reação dos discípulos. Há pouco, eles tinham visto Jesus fazendo milagres. Desde o começo, eles sentiram-se seguros na sua companhia. Porém, esqueceram-se por um instante do cuidado constante que Jesus tinha com eles. Eles esqueceram de que ao lado de Jesus estavam seguros. Os discípulos ficaram com medo porque não lembraram, não confiaram que quando Jesus está presente, não importa o tamanho da tempestade. Quando a tempestade vem, e ela vem, nós precisamos confiar que Ele está ao nosso lado. Ele está. Ainda viajamos por mares agitados. O medo nos ataca. Mas com Cristo no barco da nossa vida, nós não precisamos temer. Com Jesus, atravessamos qualquer tempestade. Por isso lembre-se, se Cristo está no teu barco, no barco da tua vida, não há por que temer a tempestade. Não importa o tamanho dela, Ele sempre estará conosco. Há muitas razões para crer, para descansar no Senhor. Os discípulos poderiam ter lembrado que quando o Senhor fala, Ele cumpre a sua palavra. Havia uma tempestade, um temporal. Mas o Senhor estava com eles no barco. Por isso, minha gente, nós também não estamos navegando sozinhos. Ele está conosco. Todos os dias, por mais que às vezes pareça que não. Problemas, dificuldades, tristezas, oposição à fé, deboche, acontecem na vida de todos os cristãos. E também no trabalho da igreja. Como então entender, conviver, reagir e enfrentar as tempestades permitidas por Deus na nossa vida? Como o cristão deve encarar as dificuldades passageiras ou persistentes em sua vida? Muitos se deixam levar, se deixam abater pelo desânimo,
pelo desespero, acabam desistindo de bons projetos, de boas iniciativas. Alguns acabam até abandonando a igreja, a comunhão com Deus. Outros caem na tentação de não falar nada sobre a fé e a vida cristã para evitar conflitos. Evitar conflitos com o mundo descrente, para conviver de forma pacífica com as outras pessoas e às vezes até dentro de casa. Não se fala sobre fé. Não se fala sobre Jesus. Há outros ainda que se revoltam contra Deus. Estas reações, minha gente, elas não resolvem nada. Apenas agravam toda a situação e perturbam ainda mais a nossa vida com Deus. Por que Deus permite tempestades, dificuldades? Esta é a pergunta que a maioria das pessoas tem feito. Não se conformam com esta realidade. Foge da compreensão humana tal situação. Mas lembre-se que as tribulações, os problemas que nós enfrentamos nos planos de Deus, eles sempre visam um objetivo. Deus quer pôr à prova a nossa fé, para torná-la mais forte, mais pura. É na dificuldade, minha gente, que nós de fato aprendemos a confiar. Quando está tudo bem é fácil. Mas é na dificuldade que Deus fortalece, que Deus trabalha a nossa fé, a nossa confiança. Momentos de angústia, de tristeza, de dores, doenças, acidentes, desemprego. E é justamente nestes momentos que nós temos a tentação de deixar Deus de lado. Como se tudo agora dependesse da nossa inteligência, da nossa capacidade para resolver as coisas. Infelizmente. Porém, meus irmãos e irmãs, nós não estamos sozinhos no barco da vida. Jesus está com a gente. E este é, sem dúvida, um grande consolo que nós temos. Vejam só. Diante da realidade da água que está entrando no nosso barquinho da vida, as nossas convicções a respeito da vida e da nossa confiança em Deus estão sendo colocadas em prova nesse momento de pandemia. Nós podemos dizer tranquilamente que esta pandemia é como uma forte tempestade que nos alcançou, transformando toda a realidade ao nosso redor. Ela provocou um caos em nosso mundo econômico, social, político. A pandemia, assim como uma tempestade, ela veio destruindo tudo o que nós construímos como sociedade. Quando colocamos uma lupa
nós percebemos que esta tempestade destruiu famílias. Pais perderam filhos. Filhos perderam pais. Famílias perderam suas casas, seus empregos, seus negócios. Olha a tempestade. Porém, independente de tudo o que está acontecendo conosco e ao nosso redor, independente do oceano perigoso que nós temos navegado, Jesus está no barco conosco. Todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E a gente responde por elas. Tudo aquilo que eu escolho, tudo aquilo que vocês escolhem, somos responsáveis por isso e respondemos por isso. Deus nos deu a vida e junto com ela a liberdade para vivê-la aqui. Mas junto com esta liberdade vem a responsabilidade. Aliás, não existe liberdade sem responsabilidade. Esse é o problema dos jovens, né? Os jovens querem liberdade sem responsabilidade. Esse é o problema. Eu sou responsável por cada decisão que eu tomo. Até porque as decisões que eu tomo, elas afetam a minha vida e afetam a vida de pessoas que me cercam. Assim acontece com a decisão de usarmos uma máscara contra o Covid-19. Não é só pensando em mim, é pensando nos outros também que convivem comigo, por isso eu boto uma máscara. É por isso que nós tomamos a vacina. Não só pela gente, mas pelas pessoas que convivem conosco, que nós queremos proteger. As minhas escolhas me trazem grandes responsabilidades. E eu creio também que Deus, Ele intervém. Ele age na minha história e na tua história. Ele não nos abandonou nesse oceano da vida, à mercê dos ventos, das tempestades. Mas Ele está no barco conosco. Existem pessoas que acreditam que tudo já está determinado, pré-estabelecido. Deus criou o mundo e determinou todos os acontecimentos que viriam. Cada chuva, temporal, enchente, seca, queimada, terremoto, enfim, tudo que acontece já estava determinado para acontecer. Inclusive, creem que cada pessoa que Jesus salvaria na cruz já havia sido pré-escolhida por Deus. Meus irmãos e irmãs, aqueles que creem desta forma, não creem num Deus misericordioso. Ah, mas não crê mesmo. Não crê num Deus de amor, que é capaz de mudar a história de pessoas por amor, por misericórdia. Jesus tem o controle sobre todo o universo.
sobre cada planeta, estrela, sobre os ventos, mares, montanhas, toda a natureza. Ele é o Criador da natureza. Ele é Deus. Por isso Jesus pode acalmar as tempestades externas e internas que nos geram medo. Ele pode pôr fim a qualquer tempestade. Ele pode pôr fim à pandemia. Aliás, já me perguntaram isso. Pastor, por que Deus não acabou com a pandemia ainda? Talvez a primeira resposta seria: não foi Ele que causou? Ou foi Deus? De repente alguém vai dizer: não, isso foi Deus. Por favor. Mas se Ele quiser, Ele põe fim. Mas a pergunta de Jesus aos seus discípulos, ela continua ecoando até cada um de nós. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Aquele milagre de Jesus, de acalmar a tempestade, ele foi diferente de todos os outros que os discípulos haviam presenciado. Por isso eles perguntam: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Quem ele é? Ele é o Verbo que se fez carne, a palavra que se tornou ser humano. Ele é o Filho de Deus, aquele que morreu numa cruz, que foi colocado numa sepultura, mas que ao terceiro dia ressuscitou, porque Ele é o Senhor sobre a vida e sobre a morte. É aquele que se levanta e acalma o vento e o mar. Ele é o soberano Senhor sobre toda a criação. Os discípulos se dão conta de que Jesus não é qualquer pessoa, mas é alguém com a autoridade sobre todas as coisas. E por isso nós podemos dizer que o Senhor conhece os seus filhos. Ele sabe que passam por momentos de turbulência, de dificuldade, e que isso pode deixá-los abalados. Nestes momentos, Ele, levado pelo seu amor por nós, intervém de modo especial com o seu amor protetor. Deus nos colocou no barco e nos acompanha em toda a jornada. Por isso caminhemos e trabalhemos nesta confiança e certeza. Que Deus nos dê a confiança quando o mar da vida se agita, e assim então nos agarremos em Cristo Jesus, confiando plenamente nas suas promessas. Quando a tempestade vem, não esqueça que Ele sempre estará do teu lado, porque nos ama. Amém.